meus amores, hoje vamos revisar o conteúdo que a gente já viu numa videoaula anterior sobre as horas, sobre as horas no relógio de ponteiro e as horas no relógio digital. Bem, gente, percebam aqui, nesse relógio aqui de cima, que o ponteiro grande vai indicar os minutos. Esse que está girando aqui, esse grande indica os minutos. Quando o ponteiro grande dá uma volta inteira no relógio, significa que se passou 60 minutos. Ou 1 hora, que é a mesma coisa. Se passaram 60 minutos, significa que se passou 1 hora. Ou se passou 1 hora, significa que se passou 60 minutos, tá? E o ponteirinho pequeno indica as horas. Quando o ponteiro pequeno vai de um número ao outro, significa que se passou 1 hora. E o dia inteiro, gente, o dia inteiro completo de meia-noite, de um dia até meia-noite do outro dia, são 24 horas. Se eu perguntar para vocês, então, quantas horas tem um dia, o dia tem 24 horas. Aqui embaixo tem a imagem de uma pessoa com despertador, no horário que alguns de vocês acordam, né? Principalmente quem gosta de acordar mais cedo, quem precisa acordar mais cedo por algum motivo. Alguns acordam nessa hora aqui. Gente, quando o ponteiro grande está marcando 12, significa que é uma hora exata. Então, é exatamente a hora que está marcando aqui. Como o ponteiro menor indica as horas, nesse despertador aqui, o ponteiro menor está apontando para onde? Para o 7, né? Se o ponteiro menor está no 7 e o ponteirão grande está no 12, significa que são exatamente 7 horas, ou 7 horas em ponto que a gente fala. Se fosse representado no relógio digital, seria 07, 2.00, 7 horas. Durante o turno da manhã, o relógio de ponteiros, o número que está indicando o relógio de ponteiros é a hora que realmente é. Se o ponteirinho pequeno estiver apontando no 7, são 7 horas. Se o ponteirinho estiver apontando para o 9, são 9 horas da manhã. Se estiver apontando para o 11, 11 horas da manhã. Se o ponteirinho estiver apontando para o 5, 5 horas da manhã. Durante o turno da manhã, é simples ver o horário. Basta ver para onde está apontando o ponteiro pequeno. E se tiver o ponteiro grande no 12, significa que é a hora exata. Só ver aqui para onde está apontando que você vai saber a hora da manhã. Porém, gente, depois do meio-dia, que são 12 horas, aí as coisas mudam um pouco, que são aqueles números diferentes que eu mostrei para vocês na outra videoaula. Aqui, ó, esse primeiro relógio está indicando meio-dia em ponto, ou 12 horas em ponto, porque tanto o ponteiro grande está no 12, quanto o ponteiro pequeno também, tá um em cima do outro aqui, então são 12 horas. 12 horas no relógio de ponteiros e 12 horas no relógio digital aqui, ó, que seria a mesma coisa também. Que significa meio-dia, que é o horário que muitas pessoas almoçam, estão se preparando para almoçar. E depois do meio-dia, gente, quando começa a tarde, começa a noite, a gente já começa a contar o horário de uma forma diferente. A gente para aqui no 12, né, meio-dia. Aí depois do 12, vem que número? Depois do 12, a gente começa a contar daquela forma que eu ensinei para vocês na videoaula. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Olha aqui, ó. Esse relógio aqui já está aqui os números. Esses números em vermelho, eles não vão aparecer normalmente, mas é para vocês verem. Se vocês estiverem fazendo uma prova, uma atividade, vocês mesmos podem escrever esses números aqui só para vocês memorizarem. Depois do 12, lembrem aqui. Se tiver o ponteiro pequeno apontando para o 1, você já sabe que são 13 horas. Se o ponteiro pequeno estiver apontado para o 2, você já sabe que são 14 horas. Se o ponteiro pequeno estiver apontado para o 9, você já sabe que é 21 horas. E esses números aqui, ó, repetindo, começam aqui, ó, do 12, aí depois vem 13, 14, 15, 16. Se esses números vermelhos não estiverem na sua atividade, você mesmo pode fazer, você mesmo pode pensar aonde que eu coloco 13, aonde que eu coloco 14, que isso vai te ajudar bastante a responder as questões, tá?
Aqui, gente, se estivéssemos à tarde, como eu disse, depois do meio-dia, que horas estaria marcando aqui nesse primeiro relógio? Se for depois do meio-dia, não é 2 horas. 2 horas seria se estivéssemos de manhã, ou seja, de madrugada. Mas estando de tarde, que hora está representando aqui? Se você respondeu que aqui nesse primeiro está representando 14 horas, parabéns, você acertou. Por que está representando 14 horas? Por causa daquilo que eu falei para vocês, ó. Não tá o 12 aqui? A gente continua contando depois do meio-dia, ó. 12, que é aqui, aí 13, 14. Se tá ponteiro pequeno apontando pro 2, significa que são 14 horas da tarde. E esse segundo relógio aqui, que horas está marcando? Percebam, gente, que o ponteiro pequeno, ele tá no meio aqui, ó. Quando ele estiver no meio, entre um número e outro, a gente tem que sempre pegar um número que vem antes. Porque esse ponteiro pequeno ainda não chegou no 3, então ainda não é 3 horas. Ele só é quando ele realmente passa pelo número. Se ele não passou, é porque ele não é. Então, ele ainda tá no campo do 2. Então, a gente ainda fala que são 2 horas, tá? Nesse caso aqui, não é uma hora exata. Aqui está marcando 2 horas e 30 minutos. Na prova de vocês, eu não vou cobrar os minutos, cada minutinho aqui, porque isso eu ainda vou ensinar para vocês com calma em outro momento. O que eu quero que vocês memorizem somente é a noção de 30 minutos, de meia hora. Sempre que o relógio, o ponteiro grande, estiver aqui no 6, se estiver vindo aqui do 12 até o 6, tiver dado meia volta no relógio, daqui do meio de baixo, significa que se passou 30 minutos, que é a mesma coisa que meia hora. Então, aqui esse horário aqui do segundo relógio estaria indicando, se fosse de madrugada, 2 horas e 30 minutos, 2h30. E se estivesse de tarde, como é o caso aqui, que tá sol, olha, seria, olha aqui que horas que é 2 horas, ó. Seria 14 horas e 30. 14 e 30. Aqui, seria esse horário aqui, ó. Lembre, sempre que o ponteiro grande estiver apontado para o 6, geralmente vai indicar 30 minutos. Então, aqui são 14 e 30 se tiver de tarde. E esse aqui, agora eu deixo para vocês me responderem. Que hora está marcando aqui? Se fôssemos de tarde. Esse relógio aqui está marcando pontualmente, olha aqui, ó, vamos ver, 12, 13, 14, 15. O ponteiro pequeno está apontando para o número 3, que representa, se for de tarde, o número 15. Então, são exatamente 15 horas da tarde, porque o ponteiro grande está no 12, então é uma hora exata. E esse segundo relógio aqui, que já está de noite é depois do meio-dia também, então também é aquele esquema de horários que eu ensinei para vocês, ó. Comecem contando aqui, ó, 12, 13, 14, 15, 16, aí vocês vão ver que horas que vai parar ali no 10. E me digam que horas são. Vamos contar comigo para ver que horas que vai dar 10 horas. Ó, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Como ainda não chegou aqui, ainda tá no campo das 22 horas, que seriam 10 horas da noite. Aqui, lembre dessa informação, o 10 seriam 22 horas. Como o ponteiro grande está apontando para o 6... Lembrem lá, quando o ponteiro grande estiver apontado para o 6, significa que são 30 minutos, ou meia hora. Nesse caso aqui, se fôssemos de noite, seriam então 22 e 30. 22 horas e 30 minutos, ou 10h30 da noite também. Ó, seria indicado por esse número aqui, ó, 22 e 30, ok? E nesse convite aqui, que seria uma festa de aniversário, a Patrulha Canina marcou presença. Agora falta você. Vamos ver o dia desse aniversário. Dia 21/8/2016, já passou um tempinho, né?
Hora, 16 horas. Local, minha casa. Miguel, 3 anos. Ó, percebam aqui que tem a informação do horário da festa. Hora, 16 horas. Se a gente fosse botar o 16 horas aqui no relógio de ponteiros, o ponteiro pequeno estaria apontando para onde? Que horas seriam 16 horas? Se você disse que 16 horas, o ponteiro pequeno estaria apontado para o 4, você acertou, parabéns. Como é uma hora exata, o ponteiro grande está aqui apontado para o 12, então são exatamente 4 horas da tarde, que são 16 horas. 16 horas é o mesmo que 4 horas da tarde, ok? Então, gente, é isso aí. Aproveitem as dicas, revejam esse vídeo quando chegar perto da prova, ok? Se tiver alguma dúvida, me consultem. E é isso aí. Bola pra frente e até a próxima!